Olá, seja bem-vindo a mais esta aula do segundo módulo, em que nós vamos falar sobre recursões ou uso de recursão para poder resolver problemas de contagem. Antes da gente dar início, eu queria fazer só uma observação. Nós não vamos resolver ou não vou dar fórmulas para a gente resolver as recursões, tá certo? Então, a gente sabe que recursões de ordem 2, recursões lineares, né? A gente consegue uma formulazinha para poder resolvê-la. Se você tiver curiosidade de como isso funciona, como é que resolve essas sequências recursivas lineares, você pode dar uma olhadinha no livro do Caminho, Tópicos de Matemática Elementar, volume 1. O capítulo 4, se não me falha a memória, vai falar justamente dessa questão de sequências, né? E aí tem lá as fórmulas direitinho, como é que deduz e por aí vai. Em alguns momentos eu vou até entrar em alguns detalhes aqui, mas eu vou partir do pressuposto que você já vai saber, se for necessário, né? Já vai saber resolver alguns tipos de recursões, né? De sequências recursivas lineares. Quando eu falo resolver, significa achar a fórmula, né, do termo geral. Tá certo? Então vamos aqui para a lousa. Qual a ideia principal quando a gente está falando do uso de recursões, né, de sequências recorrentes, recursivas, para a contagem, né? Então, digamos que você quer contar aqui a certa quantidade de elementos de um conjunto Sn, né? Você quer descrever aquilo em função de n, tudo bem? E o que que acontece? Quando você monta a sequência que vai, digamos assim, dar o SN, o que vai acontecer é você mostrar que isso depende dos termos anteriores, tá bom? E aí você consegue, por meio de algum tipo de manipulação, ou então usando essas fórmulas que eu citei logo há pouco, né? Achar a fórmula geral, né, uma fórmula explícita, né, para você calcular o S de n, tá bom? Ou a quantidade de elementos de Sn. Então, vamos aqui para o nosso primeiro problema, depois de entender aí a ideia, né? Nós temos aqui um problema clássico, tá certo? Esse problema aqui é bem clássico e é só para a gente aquecer os nossos motores. Não esqueça que nós já estamos em técnicas que são consideradas técnicas mais intermediárias, né, de contagem. Então, os nossos problemas também eles vão ficando um pouco mais complexos. Por isso, eu recomendo que, se você não entender algum ponto, você pause o vídeo e aí você vai tentando entender, fazer as continhas aí no seu caderno, no seu tablet, tá bom? O importante é que, como são vídeos, né, que você está aqui à disposição de vocês, então vocês conseguem pausar quando quer, pegar as anotações que eu posto da lousa também. Então, fiquem à vontade para usar essas estratégias e entender esses problemas que realmente eles vão ficando mais complexos. Muito bem. Em um plano são dadas n retas em posição geral, né? Eu até explico aqui o que são retas em posição geral, para você entender direitinho. São retas que você não tem duas paralelas e pelo ponto de interseção de delas, né, não passam mais uma terceira ou mais. Tudo bem? Aí pede para calcular o número de regiões em que o plano fica dividido por tais retas. Eu vou botar aqui uma figurazinha, deixa eu só colocar aqui, que eu já deixei ela pronta para a gente poder raciocinar. Então, aqui você pode ver essas retas aí em posição geral. Eu botei um caso particular, claro, mas essa figura aqui ela vai ajudar a gente a raciocinar, tá certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos chamar de R de N, tá assim, R de N, essa quantidade aí, quando eu passo N retas. Então, a quantidade, vou botar assim, a quantidade de regiões, então, a quantidade de regiões quando, né, quando temos N retas, tá bom? Não vou escrever que estão em posição geral, porque já fica aí subtendido aí que elas estão em posição geral, tá certo? Vou até botar o pincel aqui um pouquinho mais forte, para ficar melhor para vocês, né? Acho que assim fica mais visível, né?
Então, vou reescrever aqui para ficar melhor. Aproveitar e colocar os outros pincéis também numa dimensão um pouquinho maior para ficar mais visível. Pronto. Então, lembrando, Rn vai ser a quantidade de regiões, tá certo? A quantidade de regiões com n retas, tá certo? Então, aí com n retas. E eu vou querer escrever esse Rn em função dos termos anteriores. Mas antes vamos calcular aí quem são esses primeiros termos, né? Só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, quem seria o R1? Seria aquele quando eu passo apenas uma reta. Tá legal? Se eu passar apenas uma reta, vou colocar aqui como exemplo. Ó. Passei apenas uma reta aí. Então, o plano ele vai ficar dividido em duas regiões, tá certo? Então, o R1 ele é igual a 2. Bacaninha. E se eu passar uma segunda reta? Então, passei uma segunda reta aí para calcular o R2. Então, para calcular o R2, e agora a gente vê que a gente fica com quantos? Ó? 1, 2, 3, 4 regiões. Tá legal? Então, o R2 aqui é 4. Então, vou botar aqui de azul. Então, o R2 é 4. Vamos mais uma. Então, vou apagar essa daqui. E aí, nós vamos calcular aqui mais uma, tá certo? Então, fica assim. O R3, no caso. Vou até colocar ele logo aqui. Então, quem seria o R3? Aí, eu passaria uma reta aqui. Eu passaria uma outra reta aqui. Era isso que eu queria fazer, né? Tá aqui. Eu passo uma reta aqui. Passo uma reta aqui. E passo uma terceira reta assim. Tá certo? Então, aí nós temos 3 retas. Aí ficam quantas regiões? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Então, ficam 7 regiões aí. Bacana. Nós conseguimos calcular os 3 primeiros termos, só para a gente sentir, a gente ter ideia aí de quanto é que é. Mas, e se a gente pensar agora de forma mais geral, com N retas, né? Que seria aqui o caso que a gente está, esse caso aqui particular. Então, eu tenho aqui, imagine que eu tenho N retas, né? Como é que eu faço para poder obter uma recorrência disso? Você pode imaginar, por exemplo, digamos que você pegou essa reta aqui, e ela foi a última que você passou. Então, essa é a reta, sei lá, a reta, se eu nomeasse as retas, né? Então, essa aqui seria a reta xn, tá bom? As outras são a x1, x2 até xn-1. Ela foi a última que eu passei, né? Se você fizer isso, como as demais retas elas estão em posição geral, todas elas vão cortar essa minha reta xn, tá bom? Então, você pode observar que vai ter um ponto, 2, 3. A quantidade de pontos em que essa reta vai ser cortada vai ser igual à quantidade de retas, né? Que, exceto ela, que existem ainda, né? Então, veja o seguinte. Vou botar assim, ó. Uma observação, né? Vou botar assim. OBS. A observação é a seguinte, a quantidade de pontos, né, na reta aí xn será igual a n-1, porque são n-1 retas, né? Por que eu estou destacando esse fato? Pelo seguinte motivo, né? Se você perceber, antes dessa reta aqui ela ser traçada, como ela está, quando você traça, ela é partida, né, em n-1 pedacinhos, isso significa que ela atravessou n mais 1 regiões.
Então, veja esse caso aqui, que a gente tem uma, duas, três, quatro retas, né? Seria aí o R4. Então, você tinha, antes, né? Você tinha essa região, você tinha essa região, você tinha intacta essa região e você tinha intacta essa região. Todas eram apenas uma região, né? Só que elas passaram a ser duas regiões, né? Então, essa região aqui, como ela foi partida em duas, então passou de um para 2. Essa aqui também, ó, de um para 2, de um para 2, de um para 2. Então, no final das contas, o que a gente observa é o seguinte, ó. Eu vou agora tirar essa figura e vou colocar outra aqui também para ilustrar, ó. Então, seria essa figurinha aqui que eu já fiz, ó, deixei bonitinho aqui para a gente. Então, cada uma dessas que eu pintei era uma região que agora ficou dividida em duas, ó. Essa aqui ficou dividida em duas, essa aqui ficou dividida em duas, essa aqui ficou dividida em duas, essa aqui ficou dividida em duas. Então, quando você olha o RN, assim, assim, assim. Quando eu olho para o RN, ele vai acontecer o quê? Ele vai ser a quantidade de regiões tirando essa reta aqui, né? Como se a gente esquecesse ela. Então, seria o Rn menos 1. Só que como você colocou ela, N regiões, N mais 1, né? Aliás, N regiões, né? Eu tenho N mais 1, né? Porque para cada pedaço desse, como são N pontos, né? N menos 1 pontos, então eu tenho N regiões, tá certo? São N regiões, né? Eu tenho N menos 1 pontos, a quantidade de regiões é sempre uma a mais, né? Em que ela toca, né? Então aqui seria, você teria que colocar aqui mais, ou menos no caso, né? Então, menos N regiões, porque essas regiões elas deixam de existir, mas se criam duas regiões, tá bom? Então aqui teria que ser acrescido do 2N. O que é que fica aqui então? A gente fica com a seguinte recorrência: Rn é igual a Rn menos 1, Rn menos 1 mais N. Então a gente já obteve a recorrência. Só que a gente tem que utilizar isso para poder achar a fórmula. Então não vamos esquecer disso. E essa aí é relativamente simples, se você souber lá somas telescópicas, né? Então eu até aconselho, caso você não conheça, né? Mas eu vou fazer aqui, que é bem simples, não exige uma fórmula muito mirabolante, né? Para a gente poder fazer. Então fica o seguinte, ó. Vou pegar Rn e o Rn-1 vou passar para cá. Então, de forma geral, eu tenho isso, né? Então, eu fico com o seguinte: se eu pegar R2 menos R1, isso aqui dá 2. Se eu pegar R3 menos R2, então isso aqui dá 3. E assim vai, tá bom? Até a última aqui, só destacar esse fato aqui, que é o que eu estou usando. Então, isso aqui seria o N. Agora imagine que eu vou passar aqui e somar todo mundo. Passei um traço aí, somei todo mundo. O que que acontece? Esse cancela com esse cancela com o próximo, até o penúltimo que cancela com esse aqui, com o último. Só sobram aí o Rn menos o R1 de um lado. Então, você tem o Rn menos o R1, eu sei quanto é. R1 está aqui, ó, é 2, tá bom? Então, R1 é 2. Aí, isso aqui é igual à soma 2 mais 3 mais até n, tá certo? E finalmente a gente pode fazer o seguinte, ó, o Rn é igual a essa soma aí é conhecida, né? Se você pegar esse 2 aqui e colocar ele para cá e separar esse 2 como 1 mais 1, então ficaria assim, ó. Então ficaria 1 mais 1 mais aí reticências até o n. Então isso daqui vai ser 1 mais, aí essa soma daqui, ela é n vezes n mais 1 sobre 2, né? Você pode lembrar de PA, ou a soma de Gauss, né? Por aí vai. Então, qualquer ideia que você tem aqui para calcular essa soma, dá certo, né? Então, n vezes n mais 1 sobre 2. E tá aí a nossa fórmula, né? Então, isso aqui implica
que o Rn, não vou nem... Eu posso até calcular aqui, bota n ao quadrado mais n mais 2, aí isso aqui dividido por 2. Então, achamos aí a fórmula geral para a quantidade de regiões quando eu traço aí n retas, tá bom? Em posição geral. Um desafio aqui, uma espécie de exercício. Se ao invés de retas, a gente estivesse no espaço, e aí eu pedisse a quantidade de planos em posição geral, você pode interpretar a posição geral de forma análoga aí à questão de retas, né? Não existem dois ângulos, dois planos paralelos, e não existiriam dois ou mais planos se intersectando na mesma reta, tá bom? Você pode imaginar dessa forma. O nosso segundo problema é um problema do teste da Conisul de 2020. Ele diz o seguinte, ó: Maria tem 14 dias para se preparar para uma Olimpíada. Se ela treina 3 dias seguidos, terá fadiga muscular, mas se não treina por 3 dias seguidos, terá atrofia muscular. Então ela decide planejar quais dias dentre os 14 ela irá treinar e quais não irá treinar, de modo que nunca treine 3 dias seguidos, nem fique sem treinar 3 dias seguidos. A pergunta aí de quantas formas ela pode montar, né, esse plano aí de treino. É claro, a gente não vai pensar só nos 14 dias, nós vamos pensar de uma maneira geral em todos os dias, né? Em N dias, né? E aí fica o seguinte, ó. Vou botar aqui uma tabelazinha só para a gente se guiar. Então, vou botar aqui essa tabelazinha, ó. Então, digamos que aqui seja o dia 1, aqui seja o dia 2, aqui o dia 3. Então, e assim vai, né? Reticências aqui, aí aqui o N menos 1, aqui o N menos 2, aqui o N menos 3. Tá certo? E vou fazer algo que a gente viu muito no princípio objetivo, que é transformar esse problema em outro. Contar essas quantidades aí que eu quero, mas usando outro conjunto, que é o seguinte. Eu vou atribuir zero, então aqui são os dias, lembrando. Eu vou atribuir zero se ela não treinar naquele dia, e vou atribuir 1 se ela treinar. Então, por exemplo, aqui, se ela treinar no dia... Tá aqui um exemplo, né? Se ela treinou aqui, não treinou aí, eu boto um zero. Se ela treinou no segundo dia, eu boto um. E assim vai, né? O que é que eu não posso ter, né? Eu não posso ter 3 zeros consecutivos e nem 3 uns consecutivos. Tá bom? Então, agora passou a essa contagem. A gente tem que contar as listas aí em que, de zeros e uns em que não há 3 zeros consecutivos e nem 3 uns consecutivos. Eu vou chamar isso aí, para facilitar aqui a nossa vida, eu vou chamar de xn, tá certo? Então, vou chamar aqui de xn. Então, vou dar o nome aqui de xn. Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui essa caneta, assim como as outras. É aquela história, pessoal. Eu sempre tento o máximo possível deixar perfeito para vocês a visualização, né, e tudo mais. Inclusive, vocês podem me dar feedback com relação a isso, né? Então, xn, ela vai ser a quantidade, então, vou botar assim, ó, quantidade de listas, certo? Então, quantidade de listas de zeros e uns, aí, sem 3 zeros ou 3 uns consecutivos. Então, consecutivos. Tá bom? Beleza. Agora a gente pode tentar montar a nossa recorrência, mas eu vou dar outro passo. Eu vou montar outras sequências aí que você vai perceber. Faz o seguinte, eu vou chamar de sequência AN a quantidade de listas terminadas em 00, tá certo? Então, quantidade de listas, né, de tamanho N aí terminadas em 00. Então, tá assim, quantidade de listas, obedecendo, né, essas regras, tá bom? Então, vou deixar aqui subentendido, não vou escrever, mas
Sabe que são listas, a gente está interessado nessas listas que não tem 3 zeros e nem 3 uns consecutivos, tá bom? Então, a quantidade de listas tá assim, ó. Terminadas em 00. Ou seja, nós vamos olhar para os dois últimos caras, tá bom? E assim eu vou montar também, como quando eu olho para o final, as possibilidades é terminar em 00, em 11, em 01 ou em 10. Tá certo? Aí fica o seguinte, ó. A minha BN vai ser a quantidade de listas terminadas em o tal 1. CN vai ser a quantidade de listas terminadas em... Aí eu vou botar aqui o 01. E finalmente eu vou ter o DN, que vai ser o seguinte, quantidade de listas terminadas em 10. Ou seja, quando eu coloco e defino aí essas AN, BN, CN, DN, o que a gente tem de imediato é o seguinte, que o XN ele vai ser o AN mais o BN mais o CN mais o DN. E aqui é que entra que a gente vai montar as recorrências baseado nos ANs, nos BNs, nos CNs e nos DNs. Tudo bem? Então essa aí é a nossa estratégia. Então vamos lá, né? Vamos tentar ver alguma coisa para o AN, né? Então vou olhar agora, ó. Então, olhe, assim para. Aí eu vou fazer o seguinte, vou olhar para o AN. Então, AN são aquelas que terminam em 00. Então, termina dessa forma, né? O que acontece? Se ela termina dessa forma, eu vou olhar agora para esse pedaço aqui. Tá bom? Quais as opções que tem aqui? Aqui não poderia ser 0. Mas, então, aqui poderia ser 1. E essa é a única possibilidade. Aqui só pode ser 1, não pode ser 0. Então, o AN, ele é igual às listas, né? De tamanho n-1 que terminam em 10. Então, 10 é quem? 10 é o dn. Então, de imediato, a gente sabe que o AN vai ser o dn-1. Tá certo? O BN, ele vai ser o seguinte, ó, o meu BN, agora o meu BN, ele termina em 1. Então, a gente já tem aqui, ó, 1 e 1. Se tem 1 e 1, a única possibilidade que tem é esse daqui ser 0. Então, seriam as listas, né, de tamanho n-1 terminado em 01. No caso, 01 é o Cn, né? Então, isso aqui é igual ao Cn-1. Tudo bem? Então, vamos aqui. Eu estou indo devagar para vocês poderem acompanhar. E agora nós vamos para o Cn. Então, quem é o Cn, né? O Cn, deixa eu apagar aqui, são aquelas terminadas em 01. Então, aqui é 10, aqui é 1. E aí, quais são as possibilidades? Aqui pode ser 1 e aqui pode ser 0, sem problemas. Então, aqui termina em 1, 0, eu sei que é a DN. E aqui termina em 0, 0, é o AN, né? Então, aqui ficaria AN-1 mais DN-1. Então, aqui seria AN-1 mais o DN-1. E, por fim, a nossa DN, né? A nossa DN são aquelas que terminam em 1, 0. Então, aqui é 1, 0. Consequentemente, aqui eu posso colocar de opção tanto o 0 como o 1. E aí seriam as listas que terminam de tamanho n-1, que terminam em 0, 1, e que terminam em 1, 1. Então, 0, 1 é essa e 1, 1 é essa. Então, seria bn-1 mais cn-1. Então, aqui seria bn-1 mais cn-1. E agora está feita, já está montada. Agora o que a gente tem que fazer é manipulações aí dessas sequências. A primeira manipulação que eu vou fazer, deixa eu deixar aqui bonitinho, é o seguinte, eu vou somar todo mundo. Tá bom? Eu vou somar a galera aí todinha. Aí quando eu somo isso, de um lado vai ficar o xn. E vai aparecer do lado direito já o xn-1. E aí mais esses dois aqui.
Então, fica o seguinte. Então, isso aqui implica que xn é igual a xn menos 1 mais o dn menos 1 mais o cn menos 1. Então, repetindo, por que que ficou isso? Esse xn é porque é a soma desses 4 aqui, e esse xn menos 1 é a soma desses 4. E restaram aí o dn menos 1 mais o cn menos 1. Tudo bem? Só que é o seguinte, ó, se eu olhar apenas para o c e para o d, que são esses dois aqui, vamos somar só esses dois. Então, se eu somar somente esses dois, o cn mais o dn, eu obtenho que cn mais dn ó, é quem? Vai aparecer A, B, C e D. Todo mundo n-1. Ou seja, é o xn-1. Então, isso daqui é o xn-1. Pronto. A gente ficou com a seguinte recorrência. Ó. Então, aqui seria o xn, o xn, né, é igual ao xn menos 1. E aí, dn menos 1 mais cn menos 1, se a gente olha para cá, vai ser o xn menos 2. Então, a gente conseguiu montar a recorrência. Olha que show, né? Então, a gente conseguiu aí montar a nossa recorrência. Com a recorrência, essa aí é uma recorrência linear, né? No caso aí, de segunda ordem. Existe uma formulazinha para você calcular, você tem que pensar só dando uma palhinha aqui, né? Mas lembrando, se você quiser realmente saber como resolver esse tipo de recorrência, você tem que ir lá no livro do Caminha, tópicos, né? O tópico de matemática elementar, volume 1, tá certo? Então, no capítulo 4 vai falar disso. Mas aqui seria o seguinte, a gente monta uma equação, que a gente chama de equação característica, que seria, para você montar, vou até dar a sugestão aqui como eu faço, você pensa nos caras aqui como se esse n fosse um expoente, tá bom? Então, ficaria assim, ó. Ficaria xn, então tá aqui, ó, x elevado a n, igual a x elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2. Aí você pode cancelar o x elevado a n menos 2, né? Então, você chegaria na seguinte, ó. Seria x2 igual a x mais 1. Aí, digamos que você resolve aí, as raízes disso aqui vão dar alfa, que é 1 menos raiz de 5 sobre 2, e a beta, que vai ser 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, nesse caso, a fórmula geral aí de recorrência desse camarada seria o seguinte, ó. A minha xn, ela seria uma certa constante que eu vou chamar de azão, vezes o alfa elevado a n menos 1, mais outra constante b, aí vezes o beta elevado a n menos 1, tá certo? Como é que você descobre esse alfa e o alfa e o beta a gente já tem, né, que são essas raízes. Como é que a gente descobre quem é o a e quem é o b? Aí você vai poder substituir, né? Você pode calcular aqui, por exemplo, o x1. Então, quem seria o x1 aqui no nosso caso? Eu teria apenas esse tamanho, né? Então, teria duas possibilidades. Vou colocar até aqui, né? Que o meu x1, ele é igual a 2. Vou precisar do x2 também. Então, o x2, ele vai ser, no caso, quando você tem 2, né? Quando você tem apenas 2, não tem a preocupação de ter 3 consecutivos. Então, você tem duas possibilidades para cá e duas para cá. Então, seria 4. Legal? Então, aqui seria 4. Então, a gente pode usar isso agora para montar, né? Um sistemazinho. Então, esse aqui seria igual a 2. Aí, esse aqui seria A mais B, né? Quando eu faço N igual a 1. Por isso que eu usei N-1 aqui, viu, gente? Vocês vão encontrar em alguns livros, né? Colocando o N. Mas ajuda a gente a fazer as contas, a gente pensar em alfa elevado a N-1 como se você tivesse pego um alfa incorporado aqui na constante, um beta aqui incorporado na constante. Não tem importância nenhuma. E ajuda a gente a fazer as contas, né? Então, a maioria dos livros vai ter aqui N e N,
mas assim também funciona, só para fazer as contas mais ligeiro, né? E aí o caso x2, né? Então, o caso x2, aqui seria 4, e aí sim, aqui aparece o alfa, alfa A mais beta B. E aí você teria que resolver esse sistema, então você fica com um sistemazinho, né? E aí você resolve o sistema e aí descobre quem é o A, quem é o B, tá certo? Eu não vou resolver porque não é o nosso objetivo aqui. Eu estou só dando uma palhinha aqui para vocês de como é que resolve esse tipo de recorrência, né? Recorrência linear aí de segunda ordem, tá bom? De segunda ordem porque depende dos dois termos anteriores. Muito bem. Imediatamente anteriores, tá certo? Cuidado que às vezes pode vir apenas dois termos, mas não vir exatamente os dois anteriores, né? Aí não é uma recorrência linear de segunda ordem. Caso, por exemplo, se viesse aqui xn-2 mais xn-3, isso aqui é de terceira ordem, porque você usa os três anteriores, né? Então, embora não apareça aqui o xn-1, é como se ele aparecesse multiplicado por zero, né? Então, seria de ordem 3. Mas a gente só quer até o 14, né? E o objetivo é só descobrir realmente isso daqui. Então, você consegue explicitar quem é a fórmula quando você resolve isso daqui, tá certo? Então, para a gente ficaria o seguinte, eu consigo montar agora quem são os caras, né? Isso aqui fica igual a uma espécie de Fibonacci, né? Então, uma sequência de Fibonacci usa os dois anteriores, a soma dos dois anteriores, só começou com termos iniciais diferentes, né? Começou com 2 e com 4. Então, seria o seguinte, ó, a minha sequência, né? Até chegar no 14º. Seria 2, 4, aí aqui 6, 10, aí eu vou chegar até o 14. Então, essas contas vão ficar bem grandes, né? Então, 16, 26, aí aqui já seria 30 mais 12, né? 42, aí 68, e aí vai começar a ficar bem grande, né? Porque a sequência de Fibonacci, ela cresce aí rapidamente, né? Tem até o probleminha dos coelhos, né? Que se reproduzem. Daí ela aí seria o próximo, seria 110, né? 110, aí 178. Eu não vou fazer todos porque não é objetivo, né? Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, até que falta. Qualquer coisa eu boto aqui na calculadora, né? Então, o próximo seria 288, o 11º. Aí aqui já seria o quê? 300 mais 150, 450 mais 16. 466, né? Então, deixa eu só ver de novo. Aqui, isso é isso mesmo. O 100 mais 2 dá 200, dá 300. Aí aqui 450. Aí 450 mais 16. Exatamente, 466. Então, por enquanto, tá saindo de cabeça, né? Então, já é o 12º, né? Isso aí. Aí o 13º seria o 288 mais o 466, né? Então, seria 600 mais 140. Então, 740 mais 14. 754. Espero que não tenha errado nenhuma conta antes, né? Então, 754. Mas qualquer coisa tem uma resposta aqui. Então, se não bater aí, eu vou saber por que não bateu, né? E agora é o último, né? O último aqui seria eu somar esse camarada aqui com esse. Então, 400 mais 700, então daria 1.100. Aí 1.100, 60 mais 50 dá 110. Então, 1.210. E aí, finalmente, 1.210 mais 10, né? Então, 1.220. Então, que seria o 1.220. Vou colocar aqui. Então, 1.220. Deixa eu só conferir aqui se de fato é isso. É exatamente isso. Então, a gente foi fazendo as contas aqui de cabeça e deu certo, tá bom? Então, eu até resolvi fazer dessa forma, gente. Eu poderia ter colocado aqui a resposta direto, mas eu quero que vocês também entendam como é que é o processo aí em que eu vou pensando, em que eu vou raciocinando, é como se eu estivesse realmente fazendo aqui esse problema, né?
Então, todos os problemas que a gente está vendo aqui, eu resolvi e são as minhas soluções, tá bom? Então, alguns vão coincidir com soluções que estão por aí, né? Depois eu fui atrás só para conferir, mas todos os problemas que vocês estão vendo aqui são as minhas, realmente as minhas soluções, tá certo? Então, eu parei, pensei para poder resolver aqui esses problemas. Eu tenho essa mania, né? Às vezes eu prefiro não olhar a solução, mesmo quando eu tenho, mas porque muitas vezes eu consigo mostrar quando eu resolvo, ou eu mostro uma solução que é bem diferente das que estão aí, ou então eu consigo mostrar para vocês como é todo o processo de pensamento, de você estar ali, né, pensando num problema. Então vocês foram vendo aqui realmente como é que eu raciocino. Tá legal? Bom, vamos agora para o próximo problema. E é esse problema 3, tá certo? Então, nosso problema 3 aí e pergunta de quantas maneiras, né, nós podemos dividir, né, um polígono convexo de n mais dois lados em triângulos, né? De forma que as diagonais, né, usando as diagonais, de forma que elas não se intersectam no interior do polígono. Esse fato aí chama-se triangularizar. Então, a pergunta é quantas são as triangularizações de um polígono convexo de n mais dois lados. Aí você pode estar pensando, né? Mas por que a partir do n mais 2, né? Por que não n, né? Porque, por exemplo, se você pensar, se você botar o n igual a um, então você já teria aí o primeiro cara, né? Que seria 3, né? Então seria, você tem um triângulo, a maneira de triangularizar, você pode supor aí que é um, tá certo? E aí o 2, então você consegue montar a tua sequência realmente bonitinha, né? Porque se eu botasse xn igual ao polígono de n lados, então o x1 seria um polígono de um lado, né? Não faz muito sentido estar pensando dessa forma, tá certo? Então o objetivo aí é que a gente raciocine, né? E para isso eu coloquei já aqui um polígono, tá bom? Aqui vai ter um fato bem legal, interessante, que é o seguinte, deixa eu só colocar aqui uma figurinha para ajudar a gente. Então, vou colocar aqui um polígono. Vou pegar um, vou pegar um hexágono aqui, né? Vou pegar aqui a ferramenta que faz essas formas melhor. Então, para a gente raciocinar melhor, ao invés do pentágono, pensar em algo até maior. Se eu consigo. Tá aqui de 9 lados, só para a gente pensar, né? De forma mais livre. Então, tá aqui o nosso eneágono. O que eu vou fazer? Eu vou começar enumerando, né, os vértices desse cara, tá certo? E aí eu vou enumerar partindo do zero, né? Então aqui, sei lá, seria o zero, o vértice um, vértice 2, 3, 4, 5. E aí até aqui, boto reticências aqui, aqui seria o vértice n mais 2, aqui seria o vértice n mais 1. Tá legal? Então seria. E eu vou olhar para essa aresta aqui, ó. Então eu vou olhar para essa aresta aqui, tá certo? Então vou deixar ela fixa. Então, só lembrando, né? Eu vou chamar de xn, a quantidade de triangularizações, a quantidade de triangularizações de um polígono convexo, né? De um polígono convexo com n mais 2 lados. Então, aí seria o meu xn, tá certo? Bom, acontece o seguinte, né? Quando você pega um lado, eu vou fazer com esse caso aqui, mas quando você pega qualquer um dos lados, é óbvio que eles sempre vão fazer parte de algum triângulo, na triangularização. Não pode acontecer se esse lado aqui não for base de algum triângulo,
Então, você não tem uma triangularização. Tá legal? Então, a gente tem que ter isso em mente. E aí é o seguinte, o outro vértice, eu posso pegar qualquer um desses caras, né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, eu posso pegar aqui, eu posso pegar esse, eu posso pegar esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar a quantidade de triangularizações quando eu pego esse, ou quando eu pego esse, ou aí, ó. Ou quando eu pego esse, ou quando eu pego esse, e assim vai, né? Até esse daqui seria o penúltimo, seria o último, né? Então, o anterior, exatamente o anterior a ele, seria o último. Tá bom? Então, vamos lá, né? O meu xn, então, o nosso xn aí vai ser igual a quanto, né? Se eu pegar o vértice, eu vou fazer por partes aqui, ao invés de pensar no xn, eu vou dizer assim, quando eu pego o vértice 0. Lembrando que depois eu vou ter que somar todo mundo para dar o xn, né? Aí é o seguinte, ó, gente. Se eu pegar esse vértice aqui, então o que que acontece? A quantidade de triangularizações desse camarada é a quantidade de triangularizações do que resta, né? Ou seja, você vai pegar agora um polígono de 0 a n mais 1. Ou seja, tem o quê? Se eu tenho só que você descartou o n mais 2, né? Então, aqui é um polígono de n mais 1 lados, tá certo? Se é um polígono de n mais 1 lados, então ficaria o xn menos 1. Tudo bem? Então, a quantidade aqui seria xn menos 1. Tá bom? Então, botou o vértice 0, é xn menos 1. Aí, digamos que você olhou agora para o vértice 1. Quando você olha para o vértice 1, e aí você agora tem esse caso aqui, você vai ter lado esquerdo e lado direito. E aí basta você pegar a quantidade de triangularizações desse lado e multiplicar pela quantidade de triangularizações desse lado. Por quê? Porque vão ser, para cada triangularização aqui, tem uma triangularização aqui, né, que você pode pegar. Então, você tem que multiplicar, princípio multiplicativo, para poder obter. E aqui seria o que a gente chama, seria com três vértices, né? Com três vértices é o que a gente está chamando de x1. Então, aqui seria o x1. Então, x1 vezes... E aí, quando você olhou para cá, né? Então, agora você tem um polígono de quantos lados? Você tinha n mais 2 e agora você passa a ter n. Tá certo? E aí é o seguinte, n seria o xn menos 2. Então, aqui é vezes o xn menos 2. E agora você vai fazendo isso, né? Vou fazer mais um aqui, ó. Quando eu olho para o vértice 2, 2n, de 2 até n, é um polígono de n menos 1 lados, né? De n menos 1 vértices, então n menos 1 lados, né? Estou esquecendo de incluir esse lado. Tá bom. E aí você tem n menos 1, e então esse é o xn menos 3. Bom, de uma maneira geral, você pode pensar da seguinte forma, né? Digamos que você esteja no vértice K. Aí quem seria o vértice K, né? Se você perceber como é que está funcionando aqui, se você pode imaginar que aqui seria o x0, né? Diz que o x0 é 1, só para ilustrar mesmo, tá bom? E aí você pode ficar com o seguinte, ó. Quando aqui era o vértice 0, então seria x0, xn menos 1. Quando era vértice 1, x1, n menos 2. Então, esse aqui diminuiu 1, né? E esse aqui aumentou 1. Então, de uma maneira geral, aqui seria o xk vezes o xn menos k menos 1. Tá certo? E aí você tem que... Isso aí você vai até o vértice, né? Então, você vai até o vértice. No caso, você pode ir até o vértice n menos 1. Tá legal? Então, você só teria que ir até o vértice n menos 1, que daria o xn menos 1, e aí vezes o x0. Tá legal? Então, essa aí seria a tua soma, né? E aí fica com o seguinte, a gente fica com o seguinte. O xn eu tenho que somar todo mundo aí. Então, você teria a soma de xn menos 1 vezes x0, mais a soma de x1 vezes... Aliás, está aqui x0, xn menos 1, né?
Então, aqui, só para ficar bonitinho, né? Então, aqui seria x0 vezes xn menos 1, x1 vezes xn menos 2, e assim vai até o xn menos 1. E agora, né? Como é que resolve essa recorrência aí? Ficou uma recorrência ruim, né, de trabalhar. E aí, essa recorrência a gente vai ver quando formos trabalhar com funções geradrizes, tá bom? Então, por enquanto, eu vou só dizer para vocês que isso aqui vai dar aquele número de Catalan que a gente já viu. Então, o número de Catalan aí seria o meu xn, ele vai ser igual a 1 sobre n mais 1 vezes 2n, escolhe n. Tá legal? Então, isso aí vai ser a nossa resposta. Por enquanto, peço que você tenha paciência, porque quando chegar em funções geratrizes, aí eu vou voltar a essa recorrência aqui e a gente resolve usando funções geratrizes. Tá certo? Então, esse foi o nosso, deixa eu ver aqui, foi o nosso problema 3, tá? Então, ainda faltam 2 problemas, e aí eu vou dar uma pausa agora, para não ficar muito extenso o vídeo, e você dar uma descansadinha. Então, te aguardo até daqui a pouco.